tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e eu vim aqui falar sobre o livro Doutor Sono, do Stephen King. Esse livro é uma continuação indireta de O Iluminado e eu tô postando junto com esse vídeo a resenha de O Iluminado também. Então se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição também. Eu recomendo muito que vocês leiam O Iluminado antes de ler Doutor Sono, porque apesar de serem histórias completamente diferentes, você pode entender perfeitamente bem a história de Doutor Sono sem ter lido O Iluminado, mas tem algumas referências aqui no livro e alguns detalhes do passado do Danny que seriam bem mais legais se fossem lidos por alguém que já conhecesse a história de O Iluminado. O livro vai contar a história do Danny, que agora na verdade é Dan, porque ele já é um adulto, muitos anos depois do final de O Iluminado. O iniciozinho do livro é como se fosse um resumo da vida do Dan até o início da sua vida adulta. Nós vamos perceber que, infelizmente, o Dan acabou seguindo os mesmos passos do pai. Ele se envolveu com bebidas e acabou tendo vários problemas por conta disso. Aí, ao mesmo tempo que nós vamos conhecendo a vida do Dan, nós conhecemos também a vida de um grupo chamado O Verdadeiro Nó. Mas o que seria o Verdadeiro Nó? São um grupo de pessoas que não são bem pessoas, porque eles são imortais e se alimentam do vapor que os iluminados exalam ao morrer, principalmente as crianças iluminadas. Esse vapor faz com que eles fiquem mais fortes, com uma aparência mais jovem e possam viver muito mais do que o normal. Eles viajam em trailers ao redor de todos os Estados Unidos em busca de crianças iluminadas para se alimentar e também de pessoas com habilidades especiais que possam ser úteis para o grupo. Ao encontrar essas pessoas com habilidades especiais, eles as fazem passar por um tipo de transformação para que elas se tornem esse tipo de ser meio imortal que possa se alimentar do vapor dos iluminados. E aí nós vamos acompanhar a história do Verdadeiro Nó e do Dan mais ou menos ao mesmo tempo. Mas um pouco mais pra frente nós vamos ser apresentados a uma personagem muito interessante e muito importante para a história do livro, que é a Abra. A Abra é uma menininha iluminada, mas ela é muito poderosa, muito mais que o Dan, e o Dan já era muito iluminado quando era pequeno. Então vocês já podem perceber o tamanho do poder dela. A Abra e o Dan acabam mantendo alguns contatos mentais, a princípio involuntários, desde o momento em que ela nasce, e o Dan não entende muito bem o porquê disso está acontecendo, porque ele não conhece a Abra e ele não faz ideia do porquê dele estar recebendo esses sinais, essas mensagens e essas emoções de outra pessoa que ele nem conhece. Principalmente porque a princípio ela era apenas um bebê. Aí a história vai passando, a Abra cresce, o Dan tenta resolver a sua vida e se estabilizar, e eles continuam mantendo essa conexão. Em certa parte da história, o Dan consegue arranjar um emprego fixo, ele vai trabalhar em um asilo, e lá ele recebe o apelido de Doutor Sono, que dá título ao livro, porque ele consegue ajudar as pessoas que estão próximas da morte a fazer essa travessia para o mundo dos mortos. Mas isso na verdade não vai fazer muita diferença pra resenha, eu só falei como curiosidade por causa do título do livro mesmo. Aí certo dia a vida da Abra, do Dan e do Verdadeiro Nó se cruzam, e é aí que a história realmente vai começar. Obviamente o Verdadeiro Nó fica muito interessado na Abra porque ela tem um poder imenso, e isso vai gerar várias complicações e vários problemas pra vida da Abra e do Dan. E a partir daí eu já não posso falar mais nada porque seria spoiler. A primeira metade desse livro é muito lenta mesmo. Eu quase abandonei a leitura na metade, porque tava realmente muito difícil de avançar. Mas a segunda metade do livro realmente vale muito a pena e é por isso que eu recomendo demais esse livro. Eu demorei aproximadamente um mês pra ler a primeira metade e a segunda metade eu li em 3 dias. Ver o Dan nesse início, seguindo os mesmos passos do Jack, pode ser muito cansativo, até porque a Abra ainda era pequena e a Abra é realmente a personagem que vai mudar completamente a história. Então, por isso eu acho esse início um pouco chato. Se vocês estiverem empacados nessa primeira metade e não conseguirem sair, estiverem pensando em abandonar o livro, não abandonem, porque depois fica muito bom. Só não esperem que esse livro tenha aquele mesmo clima de O Iluminado, porque a história é completamente diferente, o livro não é nem terror. Não vai ter aquele ar sombrio e aterrorizante do Hotel Overlook, então se vocês estiverem procurando por isso, vocês não vão encontrar aqui. Mas ainda assim, o livro vale muito a pena. A Abra é uma personagem incrível, todo mundo que lê essa história fica apaixonado por ela. Até hoje eu não conheci uma pessoa que não gostou da Abra. E o Dan, apesar de ser um personagem muito cansativo no início, acaba se tornando bem legal também com o passar da história. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.